A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos falar sobre a Escola Bíblica Dominical, esse domingo que nos traz as cortinas do tabernáculo. Nós temos o nosso textuário, que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 da Palavra de Deus, que nos diz: Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. A nossa leitura bíblica em classe que está em Êxodo capítulo 26, de 1 ao 14. Êxodo capítulo 26, versículos 1 ao 14 é a leitura bíblica em classe. Muito bem, irmãos. Então, tratando o nosso textuário. Sobre o nosso textuário, nos diz que é como figuras, sombra das coisas que haviam de vir. Como figuras, vai tratar de algo que aponta, que simboliza, que tipifica Cristo. Até mesmo todo o tabernáculo simboliza, tipifica, aponta para Cristo. Todo o tabernáculo. Inclusive as suas cortinas, como também as cores destas cortinas. Para entendermos sobre o tabernáculo e principalmente sobre as cortinas e as cores das cortinas, é bom sabermos um pouquinho sobre cristologia, a doutrina de Cristo, e soteriologia, a doutrina da salvação, porque aqui nas cortinas se vê a obra redentora de Cristo, a obra da expiação de Jesus para sobre as nossas vidas, para sobre o pecado. Êxodo capítulo 26, de 1 ao 14, que é a nossa leitura bíblica em classe, nós vimos que é uma leitura feita de dentro para fora. É uma escrita de dentro para fora. Ou seja, do interior, o tabernáculo está construído, levantadas suas colunas, e agora vai chegar a cobertura. Quando chega a cobertura, é escrito em Êxodo capítulo 26, de 1 ao 14, de dentro para fora. Significa que vai começar a falar sobre as cortinas, primeiro as de dentro, uma cortina, segunda cobertura, terceira e por último, bem em cima, a quarta cobertura. Isso é a leitura bíblica em classe. O nosso comentarista, pastor Elianai Cabral, ele nos traz no tópico 1, de fora para dentro. Ele vai começar a falar sobre a pele de Texu. Vai falar primeiro da primeira cortina, a que cobre tudo, e vai vir trazendo para dentro. A nossa base da nossa aula é de dentro para fora. Por quê? Porque Cristo começa a obra em nossas vidas de dentro para fora. Toda obra que o Senhor realiza, ela é de dentro para fora. Há uma aplicação para trazermos para os nossos dias no dia de hoje, e com isso eu trago 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23, que diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Está falando de espírito, alma e corpo, de dentro para fora. É a obra que o Senhor Jesus realiza em nossas vidas. Ainda Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o que Cristo faz? Renova o nosso entendimento. Começa uma obra de dentro, que é do nosso entendimento, para fora. E nós vamos nos transformando conforme esse novo entendimento que Cristo operou, agiu em nossas vidas. A nossa mente agora ela é mudada, é transformada, é renovada. E assim nós vamos nos transformando. A obra de Cristo é de dentro para fora.
primeira... Algo interessante também nessa parte aqui, de dentro para fora, é de que quanto mais perto de Deus, quanto mais perto do Altíssimo, quanto mais perto do Eterno, mais valioso, mais nobre, é mais precioso, é mais importante, é mais valioso, mais nobre, quanto mais perto de Deus. Ora, será a habitação aqui que está construída, não a habitação no sentido de que o Eterno vai morar ali, mas a presença do Eterno vai simbolizar, simboliza a presença do Eterno. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, mas a presença dele no meio do povo de Israel. O Senhor habitaria dentro deles, não é dentro do tabernáculo, mas dentro em o povo de Israel, é onde Deus quer habitar. Deus quer habitar dentro do homem. Mas ali não é a habitação, mas é simbolicamente a presença do Eterno. Então, quanto mais perto do Eterno, mais nobre, mais precioso, mais importante e mais valioso. Veja que vai trazer a primeira cortina. E a primeira cortina ela é de linho fino torcido, que vai falar da santidade e pureza. Santidade e pureza de Cristo. Esta cortina ela vai separar o santo e o santo dos santos, a tenda como um todo. Aqui nós não estamos falando do véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. Não, esta é a cobertura. As cortinas aqui não é cortina de separação. Não é a cortina que nós colocamos aonde vai separar para que a luz não entre para dentro da nossa casa ou que as pessoas não olhem o interior da nossa casa. Nós vamos acortinar, colocar uma cortina. Esta cortina aqui é cobertura, é o que cobre a casa. Não eram telhas, não. Era uma cobertura de cortinas. São 4 tipos de cobertura que nós vamos ver hoje. A primeira delas é linho fino. Então, é o que vai ter primeira, de dentro para fora, que vai ter contato com o santo, com o lugar santo, com as coisas santas, é a pureza, a santidade. O que vai separar o deserto, o que vai separar os de fora, o que vai separar o mundo do lugar santo, do lugar santíssimo, da arca da aliança, da mesa dos pães da proposição, do candelabro, o que vai separar do altar de incenso é esta cortina que vai tratar da pureza e da santidade de Cristo. Ela é azul, e as cores também tipificam a Cristo, falando sobre este ser celestial. Azul é o céu. Vai ser também ela de púrpura, que trata da realeza, cor púrpura ou roxo, trata da realeza, e o carmesim, que é o sacrifício, é o sangue de Jesus Cristo, com querubins. Essas cortinas de linho fino, torcido, elas tinham que ter também as gravuras de querubins. Por quê? Querubim é o guardião da santidade de Deus. Querubim marca a santidade de Deus e marca também a presença de Deus. Então, é aquele que guarda a santidade de Deus. Por isso, os querubins. Lembrando que são 10 cortinas, e estas 10 cortinas vai nos dizer as medidas. E a medida de cada cortina, não é das 10 cortinas. A medida de cada cortina é de 28 côvados, ou seja, 14 metros, sendo o côvado 50 centímetros, 14 metros, por 4 côvados, que será, então, 2 metros. Então, 14 por 2 é o tamanho de cada cortina, mas são 10 cortinas que serão juntas uma
na outra. Isso vai dar o total de 140 metros de cortinas por 20. 140 por 20. Isto para cobrir a tenda da congregação, para cobrir a tenda que é de 15 por 5. 15 de comprimento por 5 metros de largura. E precisaria isto porque elas seriam de tecido torcido e também conforme a cobertura gastaria, como gastou com certeza, esses 140 metros de comprimento por 20 metros de largura. A segunda cobertura. A primeira cobertura, então, trata da santidade de Cristo. Tudo tipifica Cristo, santidade de Cristo. A segunda cobertura. A segunda cobertura é de pelos de cabra. Veja, quanto mais próximo do Eterno, do Altíssimo, quanto mais perto de Deus, mais nobre, mais precioso, mais importante é o material. Tanto que agora é pelos de cabras brancas. E já não tem a mesma nobreza, não tem o mesmo preço, já não é tão precioso, tão caro como o linho fino. Lembrando que esta segunda cobertura, esta segunda camada, não tem acesso, não tem contato com o tabernáculo. O que tem contato com o tabernáculo é a santidade de Deus, é o linho fino. Olhando de dentro para fora, o que o sacerdote vê, o sumo sacerdote vê, o que os levitas veem, porque no átrio, no pátio, todos os judeus podiam chegar, podiam andar no pátio, mas entrar na tenda é somente o sacerdote e o sumo sacerdote, sendo que no lugar santíssimo é só o sumo sacerdote. Sacerdote não, só o sumo sacerdote. O que o sacerdote, sumo sacerdote vê de dentro da tenda? Vê a santidade de Deus, a pureza de Deus, a cortina de linho fino, torcido. Já os pelos de cabra não vê, não tem contato, não vê, não tem acesso. E sendo que dos pelos de cabra já não são 10 cortinas, são 11 cortinas. E estas 11 cortinas nos mesmos tamanhos. Então, 11 cortinas misturadas, cada uma, não, aliás, nem é o mesmo tamanho, elas são de 15 côvados. Cada cortina, 15 côvados por 4 côvados. Então, elas seriam de 30 metros por 30 côvados, 15 metros por 2 metros. 4 côvados, 2 metros. Então, sendo 11 cortinas emendadas, costuradas uma na outra, elas dariam 165 metros por 20. Essa diferença de uma cortina a mais é para sobressair a tenda. Elas vão descer um pouco na frente e um pouco atrás, na tenda da congregação. Aqui vai tratar, quando fala do pelo de cabra. A cabra é o animal fêmea do bode, que gera o cabrito. Depois, a próxima cobertura, nós vamos falar sobre o cordeiro. Aqui está falando da cabra, que é a fêmea do bode, que gera o cabrito. A família de cabra, bode e cabrito. Então, aqui está tratando de Jesus, nossa expiação. Por quê? Porque uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e vai até o propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança, uma vez por ano, são 2 bodes que se traz ao sacerdote. Ele lança sortes para ver qual é o bode emissário e qual é o bode expiatório. Então, o expiatório, ele vai ser imolado, ele vai ser morto, vai ser queimado fora do arraial, não é no altar de holocausto, é fora do arraial. Vai ser queimado este bode, mas o sangue dele é tirado e é levado direto ao propiciatório no lugar santíssimo, uma vez por ano. Este bode vai representar o sacrifício de Jesus Cristo
bode expiatório, Jesus fez a expiação pelos nossos pecados, e o bode emissário, o segundo bode, era imposto as mãos sobre ele e transferido para sobre este bode todos os pecados de todas as tribos de Israel, as 13 tribos de Israel, porque tem os levitas que não eram contados. Então, as 13 tribos se ora sobre todo o povo e ele é largado pelo deserto, levando os pecados. Isto também tipifica, aponta para Jesus. Jesus é o nosso bode emissário e é o nosso bode expiatório. Ele, como bode emissário, ele leva os nossos pecados, ele carregou com os nossos pecados. E de igual forma, na cruz do Calvário, como bode emissário, ele carregou, ele levou os nossos pecados, sendo o seu sangue ao propiciatório. O seu sangue fez a remissão, a expiação pelos nossos pecados, pagou o preço dos nossos pecados. Esta segunda cobertura não tem contato com a primeira, ela não é vista, não é contemplada. Isso aqui vai falar sobre Jesus, nossa expiação. A nossa terceira cobertura. A terceira cobertura, então, já agora vai falar de pele de carneiro, tingida de vermelho. Agora é pele de carneiro. O carneiro é o esposo, é o macho da ovelha, que gera o cordeiro. E aqui é pele de carneiro. Até acredito que seja pele de cordeiro. Vamos ver o que diz aqui. Pele de cordeiro. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e outra pele de texugo, a quarta. Então, essa terceira, estamos falando da terceira cobertura, pele de carneiro tingido de vermelho. Fala do sacrifício, do sangue de Jesus Cristo. Jesus, nosso Cordeiro Pascal. E bem em cima, por último, então, a última cobertura, está peles de texugo. Essas peles de texugo seria uma espécie, um animal marítimo, uma espécie de um golfinho. E esta pele de texugo fica algo, é uma parede totalmente escura, ela vai ser escura e totalmente rústico. Totalmente rústico. Isso aqui está falando da humanidade de Jesus Cristo. Isaías 53, o versículo 2, vai falar que foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, não tinha nada para que o desejássemos. Então, isso aqui tipifica a humanidade de Cristo, sendo que esta pele de texugo é algo rústico. E é interessante também que esta pele é a que mais poderia sofrer as intempéries, a que mais poderia sofrer o desgaste durante 40 anos, suportando sol, chuva, tempestades, é a que melhor seria usada para proteger, porque tem o porquê desta cobertura. E o porquê desta cobertura é de proteger, o porquê dessa cobertura é de cobrir, preservar, guardar, proteger o tabernáculo. Então, esta pele de texugo é a mais apropriada. Deus é sábio arquiteto. E vai usar também com o clima. Porque imagine o clima no deserto, imagine lá dentro, com toda essa cobertura, como estaria se não tivesse esta cobertura de texugo, que ao mesmo tempo que está guardando, protegendo do sol, da chuva, das areias, da poeira, das tempestades, está também guardando de um clima, para que não seja tão calor lá dentro. Veja, imagine, depois de todas essas coberturas, tudo fechado, imagine a escuridão. Por isso,
A próxima aula nós vamos falar sobre o candelabro. Falando sobre o candelabro que ilumina aquele lugar, porque é muito escuro lá dentro. Sobre a segunda e a terceira cobertura, que nós falamos que um deles é a cobertura de pelos de cabra, e a terceira cobertura, que é peles de carneiro, tem uma diferença. Porque, e grande essa diferença, porque também tipifica Cristo. Cristo como bode expiatório fez a expiação, e como o cordeiro pascal, que também de igual forma se sacrificou, pagou o preço pelos nossos pecados. Substituição era para nós, a morte nos esperávamos, ele morreu no nosso lugar. Mas Mateus capítulo 25, versículo 31, vai falar que o Senhor, na sua vinda, ele vai separar os bodes das ovelhas. Porque também o bode tem este significado do pecado. Também o bode tem esse significado de um animal que traz, em diferença do carneiro, do cordeiro, mostra-nos, mesmo nesta mensagem do capítulo 25, versículo 31, a seguir em Mateus, falando sobre Jesus separar os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Os bodes é aqueles que não fizeram a vontade do Pai, quando ele teve fome, teve com frio, quando ele esteve enfermo, quando ele esteve na prisão, não fizeram nada a seu favor, é chamado de bodes. E as ovelhas é aqueles que, quando ele teve frio, fome, estava nu, ele estava enfermo, ele estava preso e fizeram algo em favor dele. Mas também tem essa tipologia dos bodes e do carneiro. Lembre que a santidade é a primeira cortina, vai tratar da santidade de Deus, pureza. Então, em contato com esta cortina está os pelos de cabra, que os pelos de cabra, em segundo lugar, e em terceiro lugar, as peles de carneiro. Então, a santidade de Deus que nos toca, nós que éramos bode, nós que éramos pecadores, nós que corcoveava, sapateava, agora é um cordeiro. Foi mudado, foi transformado, Jesus nos transforma, ele nos muda. E tudo isso é coberto, é revestido pela pele de texugo, tratando da humanidade de Cristo. Então, Cristo, ele se responsabiliza e protege toda esta obra da salvação. Ele cobre a nós tudo. Ele cobre a santidade de Deus, ele cobre os pelos de cabra, as peles de cordeiro, todo esse processo de salvação sobre as nossas vidas tem uma cobertura que é Jesus Cristo. Todo o tabernáculo tipifica a Cristo. Deus abençoe cada um em nome de Jesus.